Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frineia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. O destaque de hoje é um documentário produzido pelo cineasta uberlandense Humberto Tavares. O longa intitulado Vida Eficiente retrata histórias de força e superação de atletas paralímpicos e também a importância do Centro Nacional de Formação de Profissionais do Esporte da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Uberlândia. Os convidados para este bate-papo, o próprio cineasta Humberto Tavares e também Alberto Martins da Costa, coordenador-geral da Academia Brasileira Paralímpica. Sejam muito bem-vindos, obrigada, é um prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso poder estar aqui discutindo um tema tão importante. Obrigada. Humberto, eu vou começar com você. Queria saber de onde é que surgiu a ideia de trabalhar este tema. Bom, a ideia surgiu justamente no momento que eu estava desenvolvendo um outro projeto e eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Alberto Martins. Era o projeto Tubo de Ensaio, que a gente fazia uma sequência de entrevistas para 12 episódios de professores que tinham pesquisa em desenvolvimento na UFO. E na oportunidade que eu entrevistei o professor Alberto, me chamou a atenção o fato de Uberlândia ser uma cidade de importância nesse cenário e a história desses 30 anos de trabalho aproximadamente que tanto a Universidade Federal de Uberlândia quanto a PAR e outras entidades vieram desenvolvendo durante esse período e histórias de personagens, né, de atletas que tinham, cada um, na verdade, tem uma história especial, né? Então essas histórias me pareceram muito atraentes, porque são histórias de superação, são histórias de luta e de uma transformação da sociedade em que nós estamos vivendo, né? Que me chama a atenção porque eu me lembro quando eu era novo, quando eu era criança, essas pessoas eram consideradas inválidos, eram aleijadinhos, eram o ceguinho, eram pessoas que estavam à margem da sociedade. Né? E com esse trabalho que esses profissionais, o professor Alberto, junto com os colegas da educação física e essas entidades fizeram, foi um trabalho importante de trazer essas pessoas para um papel social de destaque, um papel importante. Inseri-los no novo contexto. Inseri-los no novo contexto e dando a eles, na verdade, um papel justo na sociedade. Né? E o senhor, professor Alberto, ficou surpreso quando ele disse que ia ouvir esses personagens, acompanhar mais de perto o dia a dia deles e transformar isso num filme? O senhor ficou surpreso? Na realidade, eu não fiquei surpreso porque eu já havia visto o Tubo de Ensaio e achei um trabalho maravilhoso. A entrevista muito bem feita, o trabalho muito limpo, muito bem feito. Não foi um trabalho piegas, um trabalho que mostrava realmente as pessoas. Quando ele me falou dos personagens, eu achei importante, porque normalmente quando se fala da pessoa com deficiência, se fixa na limitação, se fixa nas dificuldades, na deficiência. E essas pessoas têm muito mais potencialidade do que nós podemos imaginar. Então, por exemplo, o esporte hoje, né, ele mostra exatamente isso, né, a capacidade, a potencialidade dessas pessoas. Né, não só em executar o esporte, em fazer as modalidades esportivas, superar barreiras esportivas, mas principalmente superar as barreiras que são colocadas na sociedade, que começa com as barreiras do seu eu próprio. Né? Essa pessoa, quando nasce ou quando tem um acidente, o que é dito para eles é que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isto, né? Mas ninguém diz para ele exatamente o que ele tem de capacidade para desenvolver. E de repente o esporte dá para ele a possibilidade de uma vida nova, de renascer. Né? Exatamente. Então o esporte vem mostrar para ele, para a família, para a sociedade, né, a sua real capacidade, a sua real potencialidade e ensiná-lo também a superar as frustrações do dia a dia que todos nós temos. Então, para mim, não foi surpresa, mas eu fico muito, muito feliz que isso tenha saído daqui de Uberlândia, de um cineasta da nossa cidade, porque Uberlândia hoje é um centro nacional de formação de profissionais que trabalham com as pessoas com deficiência. É a UFO marcando aí a história de pioneirismo, né, professor? Um centro que foi fundado quando?
Já tem mais de 20 anos, né, esse centro. Hoje nós fomos a primeira universidade, né, como diz, a academia a investir, né, na formação do profissional com as pessoas com deficiência, nas suas diferentes áreas. Somos um centro nacional, temos uma parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, com o Centro Nacional de Formação de Profissionais. Tanto é que a Academia Paralímpica tem uma sede aqui. Né, uma da sede da Academia Paralímpica Brasileira é na Universidade Federal de Uberlândia. E isso veio por intermédio da grife UFO, né? Exatamente. É uma notícia muito boa. Exatamente. A UFO hoje ela é conhecida no cenário nacional, principalmente na área do esporte, pelo que ela fez e o que faz na formação dos profissionais para atuar. Tanto é que nós vamos estar recebendo aí no próximo mês de maio mais de 1.000 atletas, né, do Brasil aí disputando o circuito de atletismo, natação e halterofilismo. Desde já fica o convite para você voltar para a gente falar especialmente desse evento. Ok, tá? Muito obrigado. Inclusive, eu comecei a gravar o filme no evento do ano passado, no regional do ano passado, que nós gravamos aí essa quantidade de atletas que vem da região, vem de outros lugares também, né, professor? Tinha até atletas internacionais participando do ano passado. Tinha. Esse ano nós temos um regional, mas exatamente porque o regional cresceu tanto que o Comitê Paralímpico Brasileiro houve por bem dividir em regiões, e depois nós temos o nacional, e temos um Open, né, que vai ser agora em abril, né, em São Paulo, onde nós vamos receber atletas da América, Caribe. Então é realmente um grande evento. E eu acho que é um momento muito, muito importante, né? A gente precisava convidar a comunidade uberlandense para estar presente, porque é um evento espetacular. Eu acho que há algumas coisas que me chamam a atenção dentro dessa atmosfera desses eventos, é que no meu olhar de leigo, me pareceu uma maneira diferente de se praticar esporte. Eu percebi que os atletas estavam muito mais em busca de uma superação da sua própria limitação do que de uma vitória. Vencer o adversário. De vencer o adversário, né? Vencer o adversário me pareceu uma coisa de segundo plano. Havia uma atmosfera muito grande de superar a sua própria marca, de atingir um objetivo, de chegar num determinado lugar que se propôs. Eu acho que isso foi marcante para mim, né? Foi uma experiência... Nos bastidores, quando conversávamos, você inclusive me disse que teve inúmeros casos de gente que estava competindo, terminava ali aquela prova, ia para a arquibancada para torcer para o outro, que até então era tido como adversário, né? Teoricamente poderia ser seu adversário, né? Mas eu vi no halterofilismo, que é um ambiente muito intimista, próximo, né? Um ambiente mais intimista, eu vi isso. Os atletas iam lá, realizavam sua prova, depois se sentavam na plateia e ia torcer pelos outros, sabe? Ficavam lá num ambiente que eu acho que é muito diferente, né? E foi quanto tempo de produção, Humberto? Olha, eu gastei aproximadamente 1 ano de produção, porque eu tive outras coisas entre o início e o fim do trabalho. Poderia ter realizado esse trabalho talvez em 3 meses. Mas eu procurei fazer com paciência, com calma, porque tinha outras tarefas para realizar, e acho que 1 ano foi um tempo bom, inclusive, para amadurecer a ideia do que é realmente o filme que eu desejava fazer. Algumas coisas me impactaram a princípio, embora eu já tivesse algumas informações, tivesse conhecimento de algumas coisas, outras te surpreendem, né? E você precisa, às vezes, repensar de que forma você vai falar sobre aquilo. Uma cena que me chamou atenção foi na véspera da competição de natação. Eu fui fazer um estudo de locação, fui lá no praia e tinha lá alguns jovens nadando, treinando para se preparar. E tinha uma garota de aproximadamente 18, 20 anos que estava sentada na beira da piscina, e ela tinha mais ou menos esse tamanho aqui de braço e de perna. De repente ela se jogou na piscina e saiu nadando. E ela nada melhor do que eu, sabe? Então... Que tem os braços desse tamanho. Exatamente. Né? E depois eu fui me deparando com outras pessoas, né? Um dos personagens que eu entrevistei, ele é deficiente visual, tem aproximadamente 5% de visão,
E um dia eu convidei ele para a gente ir gravar no Parque do Sabiá. E fui buscá-lo na casa dele. E eu de carro, ele perguntou: você não conhece a cidade, né? Você não era aqui? Eu disse: não, por quê? Eu disse: não, mas você não está indo pelo caminho mais rápido? Depois, na volta, eu deixei que ele me guiasse e ele me mostrou o caminho de volta. Muito mais fácil, próximo. O caminho mais curto realmente era ele que conhecia. Que espetáculo, hein? Coisas assim vão sendo marcantes na experiência de cada pessoa, a maneira como cada um deles lidou com a sua limitação, com a sua dificuldade, como cada um supera no dia a dia. Esse atleta é um velocista, ele corre numa velocidade que para mim é espantoso, né? Uhum. E eu acho que esses aspectos são muito curiosos, né? São pessoas que estão aí provando que eles são capazes de fazer qualquer função social como qualquer um de nós, né? Ok, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Tá bom. O UFO no Plural vai para um rápido intervalo. Continue ligado, a gente volta já já.